Também a plataforma é espetacular, não tenho o que questionar, porque a gente tem conteúdo infinito para conseguir ir postando durante toda a semana, durante todo o mês, todo ano, então é com questão do planejamento que a plataforma nos dá, é absurdo mesmo. Olá, pessoal. Hoje estamos fazendo um bate-papo especial, né? Estamos aqui em 4 pessoas, uma alegria enorme. Pedir que vocês se apresentem. Perfeito, vamos lá. Me chamo André, sou arquiteto, trabalho junto com o Eduardo e com a Ana Paula na Estúdio BS. A gente faz projetos de arquitetura e interiores voltados mais para essa parte residencial. Meu nome é Ana Paula, eu trabalho com o André e com o Eduardo. A gente tem uma empresa de arquitetura e interiores, focado principalmente em casas do zero aqui em Brasília. E somos 3 apaixonados pela arquitetura, que gostamos muito do que fazemos. Isso aí, eu sou o Eduardo, né? Tenho 31 anos. A gente já tem nosso escritório, já vai fazer 4 para 5 anos aqui, se não me engano. Nossa sede é em Brasília, né? E conforme o pessoal falou, a gente tem um foco em residência, em corporações também, quem quer construir para vender. E estamos aí na batalha do marketing aí. Como vocês se juntaram, por curiosidade? Legal, acho que dá para contar um pouquinho. A gente se conheceu na época do colégio, eu já conheci o Eduardo, então a gente estudou junto. A Ana Paula, ela estudou junto com a minha esposa, então eu também já conheço há bastante tempo. E por coincidência do destino, a gente acabou trabalhando junto numa construtora. A gente trabalhava todo mundo na mesma área, já se conhecia. Então a gente foi juntando as forças, vendo que a gente tinha esse grau de possibilidade de, enfim, expandir o nosso negócio para a gente poder realmente criar o que a gente acredita, fazer da nossa maneira. Então a gente aprendeu muito dentro da construtora e resolvemos abrir o nosso próprio negócio a partir desse ponto. Bacana. É muito legal quando tem um alinhamento de valores, de propósito e trabalha juntos. A tendência é sempre dar bastante resultado, né? Como vocês conheceram a gente? Perfeito. Conforme a gente tinha conversado com o pessoal, a gente encontrou a Codirect através de um anúncio no Instagram. Eu estava procurando maneiras, né, junto com o Eduardo, com a Ana Paula, de a gente tentar dar uma crescida nessa parte do digital, ter uma forma de a gente conseguir melhorar a nossa empresa em relação a ter mais procura, a gente conseguir ter, de certa maneira, um controle no financeiro, sabendo que a gente vai ter entradas mais recorrentes. E a partir disso, procurando, a gente encontrou um anúncio da Codirect, inclusive era você que estava nesse anúncio. A gente gostei bastante do conteúdo, acabei seguindo a página de vocês, fui absorvendo um pouco desse conteúdo que vocês iam postando e resolvi entrar em contato, entender o que vocês poderiam trazer de benefício para a empresa, como a gente poderia crescer junto com vocês. E desde então, estamos aqui agora já crescendo juntos. Legal, que bom saber disso. Você fez um resumo que eu digo que é exatamente o resumo do que a gente orienta os nossos clientes a fazerem em relação ao método. Que eu tenho um anúncio de conteúdo para alguém novo, as pessoas vão conhecer, eu falo, é um namoro, né? Ninguém vê uma postagem de um arquiteto, nossa, vou construir uma casa de 2 milhões com ele. Assim, tem um namoro ali até conhecer melhor o trabalho, como funciona, quem são as pessoas, não só o trabalho que ele entrega, mas como ele faz as coisas, até ele ter confiança e vou fazer o meu projeto com eles, né? Então, acredito que é dessa mesma forma. E como é que vocês se dividem? Quem que tá mais no marketing hoje? E é comigo. A parte do marketing está comigo. Legal. Inclusive, era assim, quando a gente encontrou, né, a Codirect, a gente vinha de uma série de batalhas para encontrar uma empresa realmente que funcionasse para a gente, porque a gente passou por outras pessoas que acabava que não tinham o resultado que a gente queria. E esse, querendo ou não, 2 meses que a gente já está com a Codirect, foi uma diferença gigantesca que a gente percebeu, tanto no tráfego quanto em seguidores aparecendo. Então, é uma diferença gigantesca que a gente vem percebendo. Que legal, Eduardo. Onde vocês perceberam que estava andando no caminho certo? Principalmente no atingir as pessoas, né? Porque o que acontece? Quando a gente estava tendo tráfego pago antes, vinha a maioria de pessoas eram fornecedores e não clientes de fato. Então, o que acabou tendo essa virada de chave foi quando a gente mudou, né, o tráfego para o de vocês e acabou atingindo mais clientes, mais pessoas vindo procurar atrás do serviço e não oferecer serviço. É o clássico, quem trabalha na arquitetura é aparecer mestre de obra, gesteiro, que quer fazer parceria e etc, etc. Falo, nada contra, né? Mas eu não estou gastando anúncio para contratar, né? Para contratar, né? E aí gera uma frustração, né? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho e investe dinheiro em relação a isso. Não, e uma insegurança que a gente tinha, porque quando a gente não tem o tráfego bem feito, né? A gente não tem como saber se vai ter frequência de caixa, por exemplo. Porque agora com o tráfego a gente sabe que está tendo uma procura de cliente, então a gente consegue ter uma previsibilidade, como é que vai ser os próximos passos, então facilita bastante. Legal. Eu acho que esse falou da previsibilidade de caixa, um dos maiores desafios com quem trabalha com projetos, né? Porque você, às vezes, entra, por indicação, né? Faz um bom trabalho, sempre vai chegar. Mas, às vezes, vai entrar vários projetos de uma vez só, e aí todo mundo tem que se dedicar a entregar aqueles projetos, aí eu não tenho tempo de prospectar, aí eu fico naquela gangorra de, falo, tô rico, tô pobre.
Então, Perfeito. e às vezes eu falo, a gente também não tem controle da qualidade da indicação que vem. Poxa, eu posso ter feito uma casa de 5 milhões para alguém, mas aí ele indicou para alguém, então eu penso, nossa, eu vou fechar outra dessa. Mas não, ele indicou para um amigo que quer reformar o banheiro. Então o amigo perguntou, tem indicação de um arquiteto? Tenho. Mas tu não sabe o que o amigo dele está querendo. Então, assim, quando a gente se posiciona, eu falo, tem um posicionamento no digital, onde eu mostro quem eu sou, o que eu faço, quem vem, óbvio, né? Pode vir de tudo, até porque é público, mas o que tende a vir são pessoas que estão mais alinhadas com a proposta de valor que eu entrego, né? Perfeito. Legal. E como é que tu percebeu, Ana Paula, que começou a acontecer, que tipo de projeto começou a chegar, que público começou a vir, o que vocês começaram a perceber? Então, no começo, quando a gente estava fazendo, ainda sem auxílio da Codirect, era exatamente isso que você falou, aparecer de tudo, menos o nosso público-alvo, né? Aparecer muitos fornecedores, muitas empresas querendo parceria e tudo mais, menos o nosso público-alvo. Com a Codirect foi uma coisa, assim, impressionante, porque em pouco tempo que a gente começou a trabalhar com vocês, acho que a gente tem 2 meses de trabalho efetivo, né? E já vieram alguns contratos, né? Algumas pessoas já marcaram algumas entrevistas, alguns agendamentos para fechar. E o recurso também que a gente colocava antes era um recurso que a gente consumia basicamente todo em pouquíssimo tempo e não atingia aquelas pessoas que a gente estava interessado em atingir. E hoje a gente percebe que o nosso recurso é muito melhor utilizado e muito mais assertivo, né, em relação às pessoas que a gente consegue alcançar. Isso para mim foi uma coisa impressionante. É legal, assim, de ver o público certo chegando, né? Falo, não é garantia de sucesso, mas eu tenho uma possibilidade muito maior, né? Sim. Quantos contratos vieram nesse período? Que é um período bem curto, ainda de 2 meses, assim, eu digo, até prematuro, vocês estão de parabéns. Para quem nos ouve, não é comum, já para deixar avisado. Não crie expectativas. Mas é legal, assim, eu vejo que tem muito mais a ver com o empenho que vocês colocam logo no início do que qualquer outra coisa, né? Mas mais ou menos quantos contratos começaram a vir desde esse começo? Perfeito. Desde que a gente assinou com vocês, os contratos que a gente pegou agora de final de dezembro, janeiro e início de fevereiro, somam mais ou menos uns 6, 7 contratos. Tem um que a gente já está em fase de desenvolvimento, né, para a gente poder fazer essa assinatura, ainda não assinou efetivamente, mas são basicamente esses 6 contratos que a gente já conseguiu encaminhar. Além, conforme a gente conversou, dos clientes que de fato a gente conseguiu marcar reunião, então foram leads que foram positivos. Então, para a gente, da mesma forma que conforme você colocou, é algo meio que excepcional, um pouco fora da curva, para a gente também foi, porque no geral, nossa média de assinatura de contratos são 1 a 2 contratos mês, se a gente for colocar dentro desse ponto, né, a gente assinou 3 contratos para cada um mês que a gente venceu junto com a Codirect, então para a gente já foi uma diferença notável, né, em tão pouco tempo. Claro, daria quase que o dobro da média que vinha fazendo. Perfeitamente. Legal. Não, sensacional, gente. E, inclusive, assim, eu digo, isso dá uma perspectiva de crescimento absurda, né? Porque, eu falo, isso é o começo, mas à medida que vai amadurecendo cada vez mais, a tendência é ter uma previsibilidade cada vez maior da chegada de contratos. Eu falo, a gente pode se preparar melhor para estruturar melhor o escritório, para contratar pessoas, se for o caso, ou ter mais parceiros para entregar. Porque não adianta eu ter um salão bonito sem ter gente para dançar. Então, assim, não adianta eu montar uma super estrutura se eu não tenho frequência de clientes chegando. Porque, assim, é da natureza da arquitetura eu fechar projetos. Eu não tenho uma recorrência, né? Não tenho um valor mensal que os clientes pagam. Então, o que dá segurança é volume de demanda chegando. Pô, se eu passo um ano que eu sei que eu tenho aquele volume chegando através do meu marketing e que as minhas indicações são um plus dentro da minha carteira de clientes, poxa, é uma segurança enorme, né? Perfeito. Sim, era uma preocupação que a gente tinha, porque justamente o que você falou, vive em altos e baixos, a gente, vamos contratar a gente, aí daqui a pouco acaba que a gente tem uma baixa, né, no mercado, e aí se contratar as pessoas, acabava que não tem como dar sequência. Então, agora já é um próximo passo para a gente, realmente, ter pessoas para trabalhar para a gente, porque com a segurança que temos agora, fica muito mais fácil. Legal, sensacional. Bom, se quiserem deixar um recado, assim, tipo, um recado final, o que vocês quiserem falar que vocês acham que faz sentido, acho que principalmente um recado para quem, geralmente quem vai estar vendo aqui vai estar na área da construção, arquitetos, engenheiros, designers, que tem se frustrado bastante com estratégias de marketing, que eu vejo que é bastante comum. O que é a virada de chave, sabe? Porque às vezes as pessoas passam tanto tempo sem funcionar que chega uma hora que fica até descrente, né? Acho que isso não tem como funcionar. Se puderem deixar um recado
para quem está nessa situação, eu agradeço bastante. Beleza, eu acho que o recado que vale a gente direcionar é que em algum momento tem que ser dado o salto de fé. E para a gente, o nosso salto de fé para poder ter o crescimento, para a gente poder sair do lugar, de fato, foi procurar quem entenda. Eu acho que quando a gente direciona realmente para quem conhece de cada área, facilita para que as coisas funcionem. Então, a gente trabalhou muito tempo, às vezes, tentando a gente mesmo correr atrás da situação para poder funcionar um marketing, ou para poder direcionar melhor essa chegada de clientes, mas a gente estudou arquitetura, a gente não estudou marketing, a gente não estudou vendas, então eu acho que quando a gente dá esse salto de fé, cara, olha, beleza, a gente tem um recurso que está limitado, mas eu acho que vale a gente correr atrás, vale esse risco, porque a possibilidade de dar certo, ela existe, ela é grande. E agora, a gente assistindo, vendo que de fato tudo que está acontecendo está fazendo funcionar a empresa, realmente vale a pena. Até porque a gente não sai do lugar se a gente não acreditar. E agora falando em si da Codirect, né, do que foi fornecido para a gente, não só a questão do tráfego, que mudou absurdamente nossa estratégia daqui para frente, também a plataforma é espetacular, não tenho o que questionar, porque a gente tem conteúdo infinito para conseguir ir postando durante toda a semana, durante todo o mês, todo ano, então é com questão do planejamento que a plataforma nos dá, é absurdo mesmo. Legal saber disso. Só para finalizar e fazer um apanhado do que os meninos falaram, essa volatilidade de mercado ele acomete muito a área da arquitetura e da construção civil, né? Então a gente tem períodos muito bons e períodos muito ruins. E foi no meio de um período muito ruim que a gente sentou e falou, cara, a gente precisa ir para o digital, a gente precisa aparecer, a gente confia no nosso trabalho, a gente acredita no nosso produto, é o nosso sonho, né? Ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas. A gente deu esse salto de fé que o André falou no momento de baixa e hoje a gente colhe com muita alegria, em apoio com o Codirect, né? Tudo que a gente tem observado acontecer na nossa empresa. Então é bem bacana. Que legal, brigadão, pessoal. Assim, é só o começo, né? Eu digo, tá só começando. Daqui uns meses a gente vai gravar uma outra conversa. É legal que isso está registrado para que a gente possa contar os próximos passos. Eu tenho certeza que as pessoas também ficam inspiradas em ver o resultado acontecendo e cientes de esperanças que existe possibilidade de fazer a coisa do jeito certo e colher bons frutos. Perfeito. Maravilha, pessoal. Valeu demais. Maravilha, valeu. Valeu, Ivan. Muito obrigado pela confiança. Espero que façam uma visita pra gente aqui em Floripa também. Isso aí. Passar um pouco de calor aqui também. Vamos combinar. Valeu, pessoal. Valeu, Ivan. Até mais. Valeu, Tchau, tchau.